Irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento e abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Versículos 1 e 2, é a nossa jornada de 22/7, a última quarta-feira. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o louvor foi propício, irmãos, e não foi combinado não, é obra do Espírito Santo, porque o tema dessa mensagem é a presença que abençoa a casa. Você pode dizer amém? A presença que abençoa a casa. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E você diz amém. Agora você avança um pouquinho comigo. Vamos em 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 1 a 12. 2 Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, e em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Você pode dizer amém? No primeiro texto que nós lemos, amados, fala do momento em que a arca da aliança está voltando para a terra de Israel. No capítulo 4 de 1 Samuel, Israel vai à batalha contra os filisteus. E a Bíblia diz que Israel perde aquela batalha. Os anciãos de Israel têm então a ideia de trazerem a arca de Deus para o meio daquela batalha, com a esperança de que a presença da arca fosse representar uma virada naquela batalha. Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram homens malignos, trazem então a arca da aliança.
E a palavra de Deus diz que Israel fica empolgado. A arca, vale ressaltar, era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Os israelitas então pensam que trazendo a arca para aquela batalha, eles trariam a presença de Deus a seu favor e venceriam aquela guerra. Eles agem e tratam a arca como uma espécie de amuleto, como algo a quem se recorre apenas quando você está precisando de algo. E mesmo levando a arca de Deus para a batalha, Israel sofre uma grande derrota, e cerca de 30.000 homens morrem naquela guerra. Ao vencer Israel, os filisteus tomam a arca da aliança e levam para a terra dos filisteus. Eles levam a arca como um troféu, como um símbolo, pensando que o seu Deus havia derrotado o Deus de Israel. O sacerdote Eli, ao receber a notícia, porque entre os 30.000 mortos estavam Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eli recebe a notícia da morte dos filhos e cai, quebra o pescoço e morre. A nora de Eli, grávida de um dos filhos de Eli, ao ouvir a notícia de que a arca fora levada, entra em trabalho de parto, dá à luz ao seu filho e também morre no parto. E durante o parto ela batiza o menino com o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, porque foi levada à presença de Deus. Se a presença do Senhor for levada da minha e da sua vida, irmãos, não sobra nada. Se Deus não estiver presente, não tem glória. Se a arca for levada, não tem alegria. Se a presença de Deus for embora da tua família e da minha família, não sobra nada. A mensagem dessa manhã é para dizer que tudo o que temos de mais precioso na nossa família é a presença. E que em hipótese alguma podemos viver sem essa presença. A arca é levada pelos filisteus. E primeiramente eles levam a arca para uma das suas cidades. Os filisteus tinham 5 cidades-estado. Em cada uma dessas cidades havia uma espécie de rei, um governante. Eles levam então a arca para Asdod, para o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Colocam a arca ao lado da imagem de Dagon. E você conhece a história. No dia seguinte, a imagem de Dagon amanhece caída diante da arca do Deus de Israel. Os homens de Asdod pegam a imagem de Dagon e levantam de novo. E a arca está ali diante de Dagon, como uma espécie de troféu. Era como se eles estivessem dizendo que Dagon havia vencido o Deus de Israel. No dia seguinte, a imagem de Dagon está caída de novo diante da arca do Deus de Israel, dessa vez com a cabeça e com as mãos cortadas, mostrando que não há nenhum outro Deus na terra, nos céus ou debaixo da terra, que possa se colocar diante do Deus de Israel e ficar de pé, irmãos. Ele corta a cabeça, que é a fonte da razão, da inteligência, da capacidade de planejar e governar, mostrando que Dagon é um Deus falso, que não pensa, que não planeja. As mãos simbolizavam a ausência de força, quando cortadas, de poder, de habilidade, de capacidade para salvar ou proteger. Os moradores de Asdod também são feridos com tumores malignos. O Senhor desce com o seu juízo sobre aquela cidade, e eles se perguntam: o que vamos fazer? E alguém diz: olha, manda essa arca do Deus de Israel para lá. Eles vão então à cidade, a segunda cidade da Filístia, chamada Gate, e eles levam a arca de Deus para Gate. Em Gate, o Senhor fere os filisteus com tumores malignos.
E o pavor e o terror do Deus de Israel cai sobre Gate. Eles então mandam a arca para a terceira cidade dos filisteus, a cidade de Ecrom. Quando a arca chega em Ecrom, os ecronistas já exclamaram, dizendo: trouxeram a arca do Senhor para nos ferir também? E eles se recusaram a ficar com a arca. E nessa brincadeira passou 7 meses da arca da aliança na terra dos filisteus sendo jogada de um lado para o outro. Até que eles dizem: vamos devolver a Israel. E como eles fazem essa devolução? Eles enviam junto com a arca uma oferta pela culpa. Eles mandam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro junto com a arca. Eles decidem fazer um carro e usar 2 vacas com crias. O texto vai dizer que eles usaram vacas com crias. Ou seja, vacas que tiveram bezerro há pouco tempo. E por que eles fizeram isso, Bruno? Porque eles fazem ali um tipo de prova para obterem um sinal. Se aquele mal que estava vindo sobre eles era o Deus de Israel. E qual é a lógica deles? Vamos pegar 2 vacas com crias. E o que acontece com a vaca que tem cria? Ela não se separa da cria de maneira nenhuma, irmão. E na pecuária existe um processo chamado desmame ou aparte, onde tem que ser feito com muito cuidado para separar a vaca do bezerro. Porque a vaca entra em desespero e começa a chorar de um lado, e o bezerro começa a chorar do outro, há uma depressão profunda, o gado começa a emagrecer. E eles dizem: vamos pegar uma vaca com cria, e vamos deixar os bezerros para trás, porque se é o Deus de Israel que está requerendo a sua arca, essas vacas elas vão contrariar o seu instinto natural de ficar apegadas ao bezerro e elas vão seguir para Israel. Se é Deus que está pedindo a sua arca, e assim eles o fazem, o que acontece? As vacas, contrariando o seu instinto natural, começam a caminhar berrando e andando em direção a Israel, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. A arca então chega em Bet-Semes, cidade já dentro dos territórios de Israel. Bet-Semes era a região de Israel mais perto de Ecrom, irmãos. As vacas, elas poderiam ter ido para outra cidade filisteia. Elas poderiam ter pego qualquer caminho e ter entrado em Israel na fronteira de qualquer cidade. Mas elas fizeram um caminho mais reto e mais curto. Elas foram direto para Bet-Semes. Em Bet-Semes, o Senhor fere 70 homens que olharam para dentro da arca. E agora esses homens também já nos territórios de Israel perguntam: quem poderá ficar diante desse Deus que é santo? E os moradores de Bet-Semes não querem ficar com a arca. Eles então mandam mensageiros a um lugar chamado Kiriat Jearim, dizendo que os filisteus haviam devolvido a arca e pedindo para que eles fossem lá pegá-la. Os moradores de Kiriat Jearim pegam a arca e levam para a casa de um homem chamado Abinadab. E eles colocam Eleazar, o filho de Abinadab, para que guardasse a arca. Eles nomeiam Eleazar como guardião da arca. E o texto que nós começamos a ler diz que já se passou 20 anos em que a arca está na casa de Abinadab. Israel está se lamentando por ter pecado contra Deus e pedido um rei. Samuel vai exortar o povo ao arrependimento. Só que o texto que diz que a arca estava há 20 anos lá, 20 anos não é o tempo total que a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos é o momento em que chega na narrativa do capítulo 7. Samuel convoca o povo ao arrependimento, eles se arrependem, mas não buscam a arca.
No capítulo 8, você vai perceber que Saul é ungido rei de Israel. E Saul reina 40 anos em Israel, e você não vê o movimento de Saul ir buscar a arca e trazer para perto de si. Pasmem, irmãos, um rei de Israel reinou 40 anos sem se preocupar em trazer a presença de Deus para o meio do seu reinado. A arca já estava há 20 anos na casa de Abinadab e ficou mais 40. Davi assume e reina sobre Judá 7 anos em Hebrom, e Davi também não traz a arca, irmãos. Quando começa a reinar sobre todo Israel, sobre as 12 tribos em Jerusalém, Davi faz o movimento de ir buscar a arca, porque ele entende que não tem como governar sem a presença de Deus. E isso é importante, irmãos, porque a arca ficou aproximadamente 70 anos na casa de Abinadab. Isso é importante para a mensagem. A arca está há décadas em uma casa e não há menção de que essa casa tenha recebido algum impacto dessa presença. 3 meses na casa de Obed-edom foi o suficiente para a arca e a presença de Deus mudar toda a casa de Obed-edom. Mas a arca ficou 70 anos na casa de Abinadab e nós não vemos sinais de mudança. Pelo contrário, nós vemos sinais de que essa casa se acostumou com a arca, no sentido de não entender o que realmente ela significava. Quando Davi faz o movimento primeiro movimento de trazer a arca, nós lemos em 2 Samuel, quem está conduzindo é Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. E alguns teólogos acreditam que a palavra filhos aqui não é que Uzá e Aiô fossem filhos diretamente de Abinadab, mas filhos no sentido de descendente. Igual nós falamos Jesus, filho de Davi. E esse filho significava descendente. Então é possível que Uzá e Aiô fossem filhos de Eleazar e netos de Abinadab. E o que isso tem a ver, irmão Bruno, com a mensagem? É que provavelmente esses 2 homens nasceram já com a presença da arca dentro da sua casa. Agora eles estão conduzindo a arca de uma maneira que a arca não deve ser conduzida. Agora eles estão irreverentes diante da presença. A arca chega lá na casa deles. O pai, provável pai deles, é guardião da arca. Mas parece que eles não aprenderam a santidade daquele móvel. Parece que eles não entenderam que aquele móvel era o símbolo da presença do Deus Todo-Poderoso. Eles cresceram ali vendo a arca todo dia e aprendendo a desprezar a arca. Eles conduzem de maneira inadequada, irreverente. Talvez por achar a arca familiar, já estava lá em casa todo dia. Conheço, eu sei como é que faz. Talvez por se achar familiar a arca. Talvez por crescer vendo a arca de perto, não discerniram que aquela arca representava um Deus santo, irmãos. Será que ele desconhecia os motivos que fizeram a arca chegar dentro da casa dele? Ou será que ele conhecia os motivos e resolveu ignorá-los? Abrindo um parênteses, nós pais que tiveram seus filhos no momento em que já servíamos a Deus na casa do Senhor, os seus filhos já nasceram em um lar que tem a arca, que tem a presença. Nosso desafio é grande, amados. É grande o desafio de criar filhos reverentes, que temam a Deus e que entendam a importância da presença. Ensinarmos a eles quem é esse Deus. Ensinarmos a amá-lo, mas também a temê-lo.
a adorá-lo, mas também a reverenciá-lo, ensinarmos a obedecer, a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, a não usar a presença de Deus como um amuleto da sorte que eles vão recorrer somente quando estiverem passando por alguma necessidade, a aprenderem a não passar pela arca indiferentes pela presença. Muito provavelmente na casa de Abinadab a arca era apenas mais um móvel, mas quando ela chega na casa de Obed-edom, aquele homem entende que ali está entrando o símbolo da presença do Deus de Israel, e ele resolve honrar e reverenciar aquela presença. Uzá cresceu vendo a arca, mas não aprendeu a discerni-la, a reverenciá-la, a temê-la, irmãos. Quando ele toca na arca que ia cair no chão, ele é ferido por Deus, e a princípio isso nos choca. Sabe por que nos choca? E você não vai dizer que você nunca ficou aborrecido com Deus porque feriu Uzá, porque no final das contas Uzá estava apenas sendo o quê? Zeloso pela arca. Meus irmãos, a ação de Uzá está travestida de zelo, mas ela é irreverência. Isso é perigoso para a igreja, é perigoso demais, porque para nós parece zelo, para Deus é irreverência, porque Deus já falou do jeito que tem que carregar a arca. Deus já falou que é no ombro dos sacerdotes, e vocês estão aí fazendo do jeito que querem, e aí quando dá ruim ficam aborrecidos. Davi ficou irado com Deus. Mas você está fazendo errado, Davi. Você está carregando a presença sem discerni-la, e agora Deus é o culpado da sua irreverência. Muitas vezes o que chamamos de zelo, Deus chama de irreverência e desobediência. Lembra de Saul? Falei alguns meses atrás. Samuel, trouxemos o melhor de Amaleque para sacrificar. Desobediência disfarçada de espiritualidade. Samuel vai dizer para Deus: isso aí é feitiçaria, Saul. Minhas razões, muitas vezes disfarçadas de espiritualidade, não me dão alvará para quebrar os princípios que Deus estabeleceu. Mas a arca ia cair, Bruno. Ele estava apenas zelando pelo símbolo da presença de Deus. É amor, é zelo pela presença. O que te faz pensar, Uzá, que você pode ir contra a lei de Deus sob a justificativa de que está sendo zeloso? Um erro não justifica outro, irmãos. Não, Uzá, você não vai corrigir um erro cometendo outro e desobedecendo a Deus. Criar filhos no Evangelho é desafiador, amados, porque lidamos com vida e morte. Nós vemos a arca passando por lugares e o juízo de Deus vindo de forma avassaladora. Que a presença de Deus na minha e na tua casa seja como a presença de Deus na casa de Obed-edom, valorizada, amada, reverenciada. E ali sim a arca e a presença de Deus será motivo de você ser abençoado, os seus filhos, a sua casa, o seu negócio, o seu trabalho, e toda a vida de Obed-edom é abençoada, porque ele aprendeu a valorizar a presença. Não adianta ter a arca 70 anos dentro de casa, se ela não for o centro da sua vida e da sua família. Vamos apenas acumular anos de evangelho para dizer: sou crente há 50.
Na casa de Obed-edom, somente 3 meses, a arca causou uma mudança tremenda, irmãos. Abençoou aquela casa, mudou tudo, mexeu com tudo, abençoou a família, o trabalho, os bens. Aquele homem começou a prosperar. Muitas vezes vivemos na presença de Deus há tanto tempo, já não damos mais valor à presença, não buscamos mais trazer a presença para dentro de casa. Aí vem um novo convertido e nos dá aulas. E aí vem alguém que há 3 meses recebeu a arca e nos dá aulas. Sua vida florescendo, sua vida sendo abençoada. Na casa de Abinadab o tempo passou, a presença está lá, mas não vemos relato de mudança. O filho cresce com a arca dentro de casa, mas sem ser ensinado o que aquilo significa. Invocar a presença, clamar pela presença, temer, honrar, obedecer, reverenciar a presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É preciso ensinar nossos filhos a valorizarem a presença. É preciso ensiná-los que sem a presença não vão conseguir nada. É preciso ensiná-los que podem perder tudo menos a presença. É preciso ensiná-los a se agarrarem na presença. Atrair a presença de Deus sem a devida reverência, irmãos, pode trazer problemas para as nossas vidas. Atrair a presença de Deus sem a devida reverência pode causar problemas. Estamos a falar de um Deus que é santo. De um Deus que é santo. Davi tenta trazer essa presença sem discernir, sem obedecer. E o que Davi faz? Nós lemos no texto: um carro novo, uma carroça nova puxada por bois. Olha que interessante. A lei determinava o jeito que a arca deveria ser carregada, amados. Os sacerdotes, 4, em cada canto da arca, as varas de ouro passando pelas argolas da arca, e os sacerdotes levando no ombro. Por que motivo Davi resolveu trazer a arca para Jerusalém em um carro puxado por bois? E pasme, irmãos, Davi faz exatamente o que os filisteus fizeram para devolver a arca. Davi faz algo sério que pode gerar morte. Um homem morre. Enquanto a lei diz o que deve ser feito, Davi tratou de imitar o método dos filisteus, provavelmente porque ele achou o método dos filisteus muito bom, funcionou. As igrejas estão se perdendo em fórmulas mirabolantes. As igrejas estão procurando maneiras novas de atrair a presença de Deus. Amados, as igrejas estão esquecendo do principal, que é abrir o texto e explicar o texto, buscar direção na palavra. No fundo, Davi apenas imitou a fórmula do mundo, porque julgou que essa fórmula daria certo. Muitas vezes, quando a igreja vai em busca de algo novo, ela só está copiando algo que deu certo no mundo, porque aquilo não era novo, os filisteus já tinham feito. Em vez de ir à lei para saber como Deus orientava, Davi imitou o método de um povo ímpio, amados. Ah, Bruno, mas se deu certo com os filisteus? Sim, mas não é porque deu certo no mundo que a igreja deve imitar, irmãos.
Não é porque deu certo no mundo que o pai e a mãe cristãos devem imitar. A igreja não segue fórmulas que deram certo. A igreja segue a orientação do que diz a palavra. Não é o que alguém fez e deu certo, é como Deus me manda fazer. É como Deus me manda agir. E quando dá ruim, Davi fica chateado. Não adianta ficar chateado, Davi. Essa bola é tua, mata no peito e se arrepende, porque você fez errado mesmo, a palavra de Deus estando disponível para você fazer certo. Nessa primeira vinda que dá o problema e que Uzá morre, mais de 30.000 pessoas na festa. Essa festa foi baseada em alaridos, gritos e danças. Davi está dançando na presença da arca, mas está desonrando a arca. Estavam alegres, felizes, satisfeitos, realizados, cantavam e dançavam, mas não estavam preocupados se Deus estava sendo honrado e obedecido. Temos que ter cuidado para que nossos cultos não virem atrações, ambientes legais que dançamos e vibramos, mas onde Deus não é honrado, obedecido e nem reverenciado. Davi faz errado, e quando as consequências vêm, ele resolve ficar irado porque Deus irrompeu contra Uzá, irmãos. Ele tenta passar de si a sua responsabilidade. A arca então vai para a casa de Obed-edom depois que Uzá morre. Uma casa simples, humilde, mas que recebeu o maior tesouro que ela poderia ter recebido, a presença do Deus de Israel. Que nessa manhã a sua casa, por mais simples que seja, talvez você more na beira da estrada, talvez você more no sopé de algum morro, ou até mesmo dentro de alguma comunidade, mas se a arca de Deus, do Deus Todo-Poderoso, hoje entrar na sua casa, você terá em casa o maior tesouro que alguém pode ter nessa terra. Você terá a presença de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. A casa que recebe a presença não consegue mais viver sem ela. Você pode dizer amém? 3 meses convivendo com a arca, a vida de Obed-edom mudou. Agora Davi fica sabendo e diz: eu vou trazer a arca novamente. Agora Davi toma o cuidado de seguir as instruções do Senhor. Aí vem a notícia para Obed-edom: a arca vai ser levada, a presença vai ser tirada. Ele não pode impedir o rei de levar a arca, mas ele pode decidir seguir a arca e se recusar a viver sem a presença dela. Depois você acompanha em casa, não precisa abrir. Em 1 Crônicas 16, versículo 38, Obed-edom e toda a sua casa se mudam para Jerusalém, e ele vai viver servindo todos os dias da sua vida diante da arca, porque a casa que recebeu a arca um dia, irmãos, não consegue mais viver sem a arca. Ele não consegue mais viver sem ela. Você vai ver lá o texto de Crônicas dizendo que Obed-edom e toda a sua parentela, se eu não me engano, mais de 60 pessoas, foram a Jerusalém, saíram da sua casa e foram viver diante da arca. Você pode dizer glória a Deus? Certa vez Jesus pergunta aos 12: vocês também querem ir?
Pedro vai dizer para Jesus: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma vez que você encontra Jesus, você entende que não tem mais para quem ir, meu irmão. É somente Cristo que te basta e é suficiente dentro da sua casa. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! E para finalizarmos, afinal, o que a arca tinha de tão precioso, Bruno? A arca era o objeto mais sagrado do templo, pois representava e simbolizava diretamente a presença de Deus. Ela ficava no lugar mais reservado, o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à arca. O conteúdo da arca: primeiro, as tábuas da lei. Dentro da arca da aliança havia as placas e as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés, da aliança e o registro da aliança e do pacto que Deus fez com o seu povo no Sinai. Ali continha a palavra de Deus, os mandamentos, as consequências da obediência e da desobediência, a aliança que era a sombra da nova aliança superior no sangue de Jesus Cristo. A arca contém a lei, a palavra, irmãos. É um tipo imperfeito de Cristo, pois Cristo não é a arca que contém a palavra. Cristo é a palavra encarnada. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Logos de Deus, a palavra. Uma casa que contém a presença de Jesus precisa ser uma casa que entende a importância da palavra. Precisa ser uma casa guiada pela palavra. A Bíblia aberta em cima de um móvel tem o mesmo efeito da arca numa casa que ela não é valorizada. A palavra precisa ser comida, Ezequiel. Come o pergaminho, Ezequiel. Internaliza a palavra, guarda no coração. A casa precisa ter palavra, irmãos. A palavra que vai te direcionar e te sustentar. A palavra que vai revelar Deus a você. Não tem presença da arca sem a tábua da lei dentro. Vai junto, vai no pacote. Não tem presença de Jesus sem a palavra. Não tem como honrar a presença sem obedecer a palavra. E o diabo sabe disso e ele tenta manter você longe da palavra, porque mantendo você longe da palavra, ele manterá você longe da presença. Uma família reunida em torno da palavra é uma família aos pés da presença. Você pode dizer amém? Segunda coisa, o vaso com maná que Deus enviou no deserto. O maná é o pão, o alimento que Deus enviou para sustentar Israel 40 anos no deserto. Havia lá uma porção do maná dentro da arca. O sustento físico de Israel no deserto. Deus decide conduzir seu povo pelo caminho do deserto. Você conhece a história. E nesse caminho que Deus escolhe conduzir seu povo, é Deus quem garante o sustento. É Deus quem faz todos os dias vir o maná do céu e alimentar o seu povo. Talvez Deus esteja te conduzindo hoje por um caminho estranho. Senhor, esse caminho é deserto. Outros caminhos são melhores, Senhor. Por aqui há mais fartura, mais oportunidades, mais possibilidades. Mas se você seguir o caminho que a presença te conduzir,
Se prepara, porque a provisão e o sustento na jornada é a presença que garante, irmãos. É Deus que garante. A presença de Deus na tua casa vai garantir a bênção e o sustento de Deus para a tua vida e para a tua família na caminhada. Haverá provisão, haverá sustento, força física e espiritual, porque a presença que lá está, certa vez disse aos seus discípulos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquela porção do maná estava apontando para o pão vivo que desceu do céu e quer habitar dentro da tua casa. Terceiro, a vara de Arão que havia florescido. Era o outro conteúdo da arca. No episódio da rebelião de Corá, lembra da história que Corá se levanta contra a autoridade de Arão e de Moisés? E a alegação de Corá era de que Moisés e Arão estariam se exaltando sobre o povo. No final da história você conhece, a terra fende e engole os rebeldes junto com Corá. Antes disso, Deus manda que Moisés pegue 12 varas de madeira seca, uma para cada representante das tribos de Israel. E na vara da tribo de Levi, Moisés escreve o nome de Arão. E nas outras varas ele escreve o nome dos outros líderes das outras tribos. E o que o Senhor estabelece é que a vara que florescesse seria o homem que Deus teria escolhido para o sacerdócio. No dia seguinte, somente o bordão de Arão havia brotado e florescido, irmãos. E o que isso significa? Lembra da passagem também lá do ramo de amendoeira, que Jeremias tem a visão lá no início do seu livro? O ramo de Arão que floresceu era também um ramo de amendoeira. Quando Deus chama lá Jeremias e diz: olha, eu te constituí profeta às nações, que Jeremias tenta se esquivar, porque Jeremias era levita e de uma família sacerdotal. Então, ao seguir os passos do seu pai, ele seria sacerdote, só que Deus chamou Jeremias para ser profeta. Quando Jeremias tenta se esquivar, diz: eu sou um passo de uma criança, eu não sei falar. Deus pergunta: o que você vê, Jeremias? E Jeremias olha e vê um ramo de amendoeira que floresceu. E ele sabe que Deus está apontando para o episódio onde Deus escolheu Arão. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou escolhendo você para ser profeta, assim como eu escolhi Arão para ser sacerdote. A amendoeira é uma árvore que floresce no final do inverno, antes da primavera, anunciando a chegada da primavera, irmãos. A amendoeira era uma espécie de vigia, por isso que Deus diz a Jeremias: você viu bem, porque eu vigio e velo para cumprir a minha palavra. A presença de Deus na minha e na sua casa também representa um ramo que estava morto e que floresceu. Ali também aponta para a morte e ressurreição de Cristo, a vida que venceu a morte. Um pedaço de madeira que estava seco, sem vida, e reviveu, e Deus colocou na arca como testemunho. Testemunho de que a morte foi tragada pela vitória. Testemunho de que ao terceiro dia, Cristo venceria a morte. E se essa presença estiver dentro da tua casa, os grilhões da morte vão se romper. E vai haver vida, porque aquele que está lá é o ramo que floresceu. Se a presença de Deus estiver lá, lá estará a presença de um Deus que vela para cumprir a sua palavra, irmãos. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Vamos ficar de pé.
desse tópico também. A arca tinha uma tampa, e essa tampa se chamava propiciatório. Era uma tampa de ouro puro batido com 2 querubins. E o propiciatório era o lugar que recebia o sangue trazido pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Dentro da arca tinha a lei, e a lei dizia que a alma que pecar, esta morrerá. A tampa da arca tem um lugar para receber a propiciação pelos pecados e perdoar o pecador que está condenado pela lei. Você pode dizer glória a Deus? O nome da tampa é propiciatório, e a propiciação é o ato ou efeito de oferecer um sacrifício para aplacar a justiça e a ira divina. Se a presença estiver na tua casa, haverá propiciação pelos seus pecados. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Vai haver perdão para a tua vida, perdão para os teus filhos que estiverem dentro desta arca, dentro desta casa, debaixo dessa presença. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora pelas nossas famílias. E você vai clamar agora, você não vai esperar o meu clamor. Você vai clamar agora pela presença. Você vai dizer agora para o Senhor o quanto é preciosa a presença dEle na sua vida. Se você estiver aí com o seu familiar do lado, você pode dar a mão a ele, abraçar. Os filhos que estiverem no santuário e se sentirem impelidos pelo Espírito Santo, busquem seus pais, seus avós. Porque, Senhor, tudo é perda se eu não tenho a Ti, Senhor. A Tua graça é o que nos basta. Sem o Senhor não temos para onde ir. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, Senhor? Do que adianta, Senhor, ganhar todos os tesouros da terra e chegar dentro de casa e não encontrar a presença da arca, Senhor? Do que adianta, Senhor, ser renomado? Do que adianta ser importante, Senhor? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a Tua presença, Deus de Israel, dentro de casa? Que o Senhor faça, Pai, cada lar aqui representado se tornar uma tenda para a arca. Porque Davi lá na frente vai fazer uma tenda para a arca. E mais na frente ele vai desejar construir um templo para a arca, que o seu filho Salomão vai concretizar, Senhor. Abençoa nossas casas. Que os crentes dessa igreja se surpreendam com o que a presença vai fazer em pouco tempo, Senhor. Em poucos meses você vai ver a tua vida florescer, meu irmão. Em poucos meses vai florescer. Porque a presença que está lá é a presença daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. E você diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Poder se sentar, querido.